Neste módulo você vai ver algo interessante. Período de festa, uma porção de caixas de chocolate, porque a gente quis comprar as caixas, separar os bombons em alguma quantidade e presentear. Ó a caixa mimo aí. Aí eu olhei para aquelas caixas e falei, mas elas são tão molinhas, são tão frágeis, né? Será que eu consigo fazer alguma coisa? E fiz. Veja então o que foi que eu fiz. Olha só, muito mole. Ela não gosta de água, tem que tomar cuidado, porque caixas assim são frágeis, né? E eu comecei, eu abro, fecho, tento analisar e a ideia ficou incrível e ela ficou mesmo muito boa. Primeiramente colei as bordas, como você vê, não quis recortar porque ela já é fina, então se eu posso deixar ali um pouco mais espesso, melhor. Camisetas que já estavam bem gastas, foram usadas até demais, porque quando elas ficam bem velhinhas a gente usa na hora que está mexendo com tinta, no artesanato, e eu corto mais ou menos um dedo e estica a camiseta e olha o que ela faz. Ela faz essa dobra muito legal de se trabalhar no artesanato, porque ela cria relevo, textura. Tem a outra parte que é lisa também, que de repente você pode querer usar. Tecido não tecido. E usei cola branca e o tecido não tecido dentro da caixa. Sempre trabalhando com secador, porque a cola é a base de água e tudo fica muito amolecido. Então você aplica e seca, volta a aplicar mais um pouco e seca. É bom tomar esse cuidado. Eu usei essa tábua, já usei essa técnica antes, risca inclinado de um lado e do outro e acho o meio. E o que eu estou fazendo aí é muito interessante. É um trançado e vou dando pontos de cola quente para que tudo fique no lugar. Antes de colar também posso estar empurrando, eu não empurrei nesse início, mas é legal estar empurrando e ajustando como você quer. Olha aí, fazendo o ajuste. Prendendo alguns pontos, se não todos eles, para que não saiam do lugar. É o fundo da caixa. Tinha riscado, tirado a sua medida, então estou agora aproveitando para colar com cola quente. Tem que ser rápido, porque a cola quente ela esfria e endurece. Toda vez que vou encaixar uma tira de malha, eu corto a ponta para que fique tudo muito uniforme e também colo, como você viu rapidinho, mas vai ver ainda mais vezes, e as pontas eu acabo usando a cola quente para que ela se fixe. As extremidades precisam sempre ser bem coladas, porque é o ponto em que há uma fragilidade. Eu acho melhor a tesourinha, trabalho bastante com tesourinha. Agora colando essas pontas para que elas não fiquem abertas. Eu estou indo para a tampa.
Como eu usei o azul e o branco, tudo ficou tão harmonioso que deu vontade de parar. Às vezes você vai ter essa vontade. Neste caso, eu continuo. O meu objetivo ainda está mais à frente. É sempre um para baixo e um para cima. Para baixo e um para cima. Toda vez tem uma ponta, você passe a cola e fixe a ponta. Tudo tão bonito, ajustando, tudo que tiver de mais, retirando. Lateral, frente, parte lateral de novo, parte de trás. E eu percebi que subiu então 1 centímetro. A dobradiça da caixa virou também tampa, porque eu precisei de 1 centímetro. E ficou apenas esse pedacinho, mas não tem problema. Olha só, tira a pontinha que está irregular, colo atrás e agora colo por cima. O outro tem que ser invertido, porque ele vai dar a volta por cima, por baixo e o por cima. Somente parece complicado, mas não é. Olha a emenda. Espera um momento em que vai ficar escondido por baixo. Passo a cola e colo a tira. Assim, quando vier o fio na horizontal, ele vai esconder essa emenda. Outra emenda. Vai ficar por baixo da tira que vier. Sobrou só um pedacinho, né, da dobra que envolve a caixa. E aí eu planejei trabalhar de um jeito que pareça ser a parte em que embeleza a frente, também fecha todo o conteúdo da caixa, de forma a não ser aparente. Esse fio, ele é o acabamento da tampa. Começa num ponto, na lateral, tem até essa parte que foram todas elas cortadas, é um fio comprido, tem que ser, porque ele agora vai ser trançado nesses fios centrais. Eu cortei uns 4 ou 8 fios na lateral. Toda vez que vier por cima, ele tem que ser colado invertido embaixo. E aí fica baixo, alto, baixo e no alto.
A caixa acabou, mas eu continuo com as tiras das malhas fazendo esse acabamento da tampa. Esses detalhes são importantes. Tomando forma. Poderia parar por aí, do jeito que tá tão bonito que eu pararia assim, mas vou continuar. Eu usei complementos acrílicos, a tinta preta e massa acrílica. É uma quantidade que você decide se quer mais massa, mais encorpado ou mais fluido, mais diluído. Você vê que eu deixei um pouco manchado entre o preto mais escuro com o mais claro, aplicando em toda a superfície do lado de fora e do lado de dentro. Esperando um pouco para secar, entre etapas. A temperatura média do secador pode ser um pouco mais prolongada ao passar sobre essa superfície. O ar frio pode ficar à vontade de passar o tempo todo. Poderia ser um pincel maior, mas eu precisei ver como funciona a textura desse tecido não tecido junto com a tinta e fui controlando com o pincel. Mesmo secando ao toque, ele ainda está úmido, mas por dentro. Olha que legal, verniz para madeira, verniz comum, com purpurina em pó extra fino, cor ouro. Ouro velho, ouro tucado. Enquanto a umidade ela é um pouco amolecida a caixa. Eu usei o velcro para a caixa e dei uma disfarçada. Quando você passa tinta, velcro, ele fica um pouco mais fraco. Como esse velcro é muito forte, não prejudicou em nada. Linda que ficou! O que você achou? Comente! É muito legal como se transforma. Belíssimo! Esse cor ouro é um ouro velho, dá uma impressão de peso, mas a caixa, depois que seca, ela fica super leve. Olha o acabamento no contorno da tampa. Acho incrível como a gente pode transformar com o artesanato objetos que não tem valor, né? Essa caixa, depois de usada, você consome os bombons e ela vai para o lixo. Por que não transformar e fazer essa obra de arte? Eu já fiz essa caixa 6 anos atrás. E eu assisto e fico encantado porque é muito linda. E quando seca, ela ganha uma firmeza porque tem massa acrílica, tem a tinta. Depois que seca de vez, tem a cola quente em alguns pontos, são tão pontos repetitivos e tudo isso dá firmeza à estrutura. O papel foi só uma desculpa. Na verdade, ele é um molde, né, para a caixa.
e se transformou nessa beleza, nessa maravilha. Quero mesmo que você tenha se inspirado. Diga que não ficou linda? Vejo você no próximo módulo. Vejo sim. Vamos lá?